Vamos abrir a palavra, por favor, em Isaías capítulo 9. O livro do profeta Isaías, capítulo 9. Para quem não sabe, Isaías é conhecido como profeta messiânico. É Isaías quem mais profetiza acerca do Messias que viria. E por isso ele recebe esse título de profeta messiânico. E no capítulo 9, verso 6, um texto muito conhecido, que tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui hoje à noite. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou ler, pedir para você repetir, por favor, diga: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Gente, eu tenho muitas recordações de Natal, e uma delas é dos amigos secretos que a gente sempre faz na casa dos meus avós. Sempre, já é um costume, há muitos anos, a gente faz amigo secreto lá. E eu confesso para você que é sempre um momento de tensão na hora do sorteio, porque você quer que alguém generoso pegue o seu nome no papelzinho. Porque na minha família, como em toda família, eu tenho umas pessoas que são bastante generosas na hora de presentear, e tem os munheca de samambaia também. Na sua família também tem ou não? Então todo mundo fica fazendo: meu Deus, me ajuda, né? Me dá vitória, me dá vitória esse ano, Senhor, porque a gente sabe que se uma meia dúzia lá tirar você fala: cara, é chinela havaiana no máximo. Não que ganhar chinela havaiana seja ruim, eu gosto bastante, aliás, uso muito chinela havaiana, mas você, quando tem alguém que você sabe que poderia ganhar um presente melhor, você fica torcendo para essa pessoa. Bom, você sabe que Natal, apesar de ser o aniversário de Jesus, que nós comemoramos o nascimento de Jesus, fomos nós quem recebemos o maior presente. E é interessante a gente parar para pensar que Deus nem sempre nos dá aquilo que a gente quer, mas Ele sempre nos dá aquilo que precisamos. Eu vou repetir: nem sempre Deus nos dá aquilo que a gente quer, mas sempre Ele nos dá aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente, na ânsia de querer ganhar algo, receber algo de Deus, uma bênção, uma vitória, somos surpreendidos por algo muito melhor, que na verdade era o que de fato precisávamos. Jesus não era o que os judeus queriam. Pelo contrário, eles esperavam, eles aguardavam um outro tipo de Messias, um outro tipo de rei, não nesse perfil. Eles queriam um rei que os libertasse do Império Romano, um rei com poderio militar, etc. E quando vem um rei nascido em Belém, criado em Nazaré, eles dizem: peraí, não, de Nazaré não vem profeta, da Galileia não vem profeta. Ele não era o que os judeus queriam, mas certamente era o que os judeus precisavam. E eu quero dizer para você que o maior presente que eu e você podemos receber na nossa vida é Jesus. É Jesus. Isaías traz 4 nomes, 4 marcas, adjetivos do Messias que viria, que eu chamei hoje nessa reflexão, desde a manhã, de os 4 presentes de Natal. Os 4 presentes de Natal. E pela manhã eu falei sobre 2. Falei sobre a primeira expressão, maravilhoso conselheiro, e diz que no Natal, um dos principais presentes que nós recebemos de Deus é
Conselho. Gente, seja honesto, um conselho vale muito, vale ou não? Você já se livrou de uma enrascada por causa de um conselho? Conselho bem dado, uma orientação, uma dica. Como pastor, muitas vezes eu tive a oportunidade e a bênção de receber um feedback de alguém dizendo: pastor, aquela palavra mudou minha vida, aquela palavra mudou meu casamento, aquela conversa que a gente teve mudou minha história, minha vida era uma até aquele momento, e a palavra de Deus, a direção de Deus mudou a minha vida. Eu citei até pela manhã a passagem da multiplicação de pães e peixes, quando Jesus aperta o discurso e muitos discípulos começam a ir embora. Jesus diz o seguinte para os 12: se vocês quiserem ir, podem ir também. Você se lembra das palavras de Pedro? Ele diz: para quem iremos? Só tu tens as palavras. Pedro não se lembrou dos milagres, ele tinha andado sobre as águas. Pedro não se lembrou das ressurreições, não se lembrou das curas, sua sogra tinha sido curada. Pedro viu tanta coisa, mas o que ele mais valorizava era as palavras de Jesus, eram as palavras de Jesus. Deus tem conselho para você, Deus tem direção para você. Você pode dizer amém por isso? Segunda coisa que eu disse é sobre a expressão Deus forte. Deus forte. No Natal, um dos presentes do céu para nós é força. Diga isso comigo, diga força. Se tem algo que a gente precisa, gente, nesses dias é força. Força para enfrentar os embates, força para avançar em meio às lutas, força para continuar no meio dos desafios. O Senhor disse para Josué o seguinte: tão somente ser forte. Pode faltar outra coisa, Josué, talvez você não tenha um exército tão bem preparado, mas tão somente ser forte. A nossa força não vem de baixo, a nossa força não vem do braço, a nossa força vem de Deus. Paulo diz: eu posso todas as coisas, porque tenho alguém que me fortalece, que me dá força. E agora à noite eu quero citar mais duas coisas e nós vamos orar. A terceira expressão do texto é Pai da eternidade. Pai da eternidade. Está aqui o terceiro e, na minha opinião, o maior de todos os presentes que nós recebemos de Deus com a chegada de Jesus, que é a vida eterna. Quem aqui já recebeu esse presente do céu? Vida eterna. Seja honesto, eu como pastor já tive muitas vezes a oportunidade de estar com pessoas que estavam enfrentando a morte de perto, que estavam num leito, num hospital, que estavam vivendo seus últimos dias. E meus irmãos, nessa hora, ninguém pensa em sucesso profissional, ninguém pensa em patrimônio, ninguém pensa em o que pensaram de mim, o que falaram nos críticos. Nessa hora nós só temos uma coisa em mente: a garantia ou não da nossa salvação. Eu sei que é uma noite de festa hoje, mas eu quero te lembrar de uma coisa. Você não vai ficar bravo comigo não, mas só uma lembradinha rápida: um dia você vai morrer. Não estou falando que é já, não estou dizendo que você precisa ficar com pressa, mas deixa eu perguntar: você tem certeza da sua salvação? Você sabe para onde vai quando tudo isso terminar? Jesus é essa garantia, é essa certeza que quando eu der o meu último fôlego de vida aqui, não será o fim, pelo contrário, será o início de um tempo que jamais terá fim. Jesus tem prazer em dar a vida eterna. Nos seus últimos minutos de vida, ele ainda salvou alguém. Aquele ladrão na cruz disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Certamente um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João capítulo 3, verso 16,
nos traz essa verdade? Vamos ver juntos essa palavra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito da vinda de Jesus foi nos dar a vida eterna. Foi nos presentear com salvação. Que bom, né, gente? Saber que nós podemos deitar a cabeça no travesseiro. Que bom saber que quando chegar o nosso último momento e a gente não sabe que horas vai chegar. Tem um pastor presbiteriano, gosto muito dele, pastor Jeremias Pereira. Ele diz que todos nós, estamos na fila invisível da morte. E ninguém sabe o número da sua senha. Ninguém. Às vezes o cara, uma bobagem, vai lá e é o fim. Acabou, novo, às vezes uma criança, às vezes já idoso. Eu contei aqui uma vez, eu fui num hospital fazer 2 visitas, certa vez, tem já quase 20 anos, bem no comecinho do meu ministério, e eu me lembro de orar por uma senhora de 95 anos, lembro dela estar de fralda, praticamente vegetando, e orar por uma criança de 1 ano e meio. A mulher recebeu alta e a criança morreu. Essas coisas nós não entendemos. Um dia vai chegar, a gente não sabe, a questão é, estaremos preparados? Em Jesus nós temos essa certeza, em Jesus nós temos essa garantia de vida eterna. O Natal nos faz lembrar disso, que Deus nos presenteou com essa bênção que é a vida eterna. Simeão teve uma experiência, Simeão era um homem de Deus e ele havia recebido uma revelação que ele não morreria sem antes ver o Salvador. E o texto bíblico diz em Lucas capítulo 2, verso 30, ele estava no templo, quando Maria e José chegaram no templo com Jesus, ele toma o Messias no braço e diz o seguinte: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, eu conversava com um amigo, pastor de uma grande igreja aqui da região, essa semana, nós estamos afunilando para os últimos dias, mais do que nunca. Alguém sabe do que eu estou falando, não? Mais do que nunca, nós estamos, isso não é terrorismo, isso não é teoria da conspiração, mas quando você vê tudo isso que nós estamos vivendo no mundo, um fortalecimento do Estado, a necessidade de aparecer alguém para resolver o problema, é porque tudo está sendo preparado, não para Jesus vir nos salvar, porque Ele já veio, mas para o anticristo vir enganar a humanidade. Deixa eu dizer algo para você, Jesus não vai voltar para nos salvar novamente, Jesus vai voltar para julgar o mundo, Ele não morrerá de novo. Esteja preparado, coloque a sua fé em Cristo, não coloque a sua fé num governo. Quando eu vejo o mundo todo com essa urgência, alguém para resolver nosso problema, o texto bíblico diz que muitos dos escolhidos vão ser enganados. Muita gente vai se curvar diante de um poderio humano, mas que em nome de Jesus a igreja continue com os olhos levantados para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nosso socorro não vem de uma organização, o nosso socorro não vem de uma reunião de político, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele virá buscar a sua igreja, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, a palavra de Deus diz. Jesus não vai pisar nesse mundo novamente com um governo político, não. Nós, igreja, nos encontraremos com Ele. O que nos dá essa certeza da vida eterna é a fé que nós colocamos em Jesus. Em Jesus. Quarta e última expressão bíblica
de Isaías é príncipe da paz. Príncipe da paz. E o quarto presente é o quê? É a paz. Você pode dizer isso comigo? Diga paz. Gente, nos últimos meses, desde março para cá, na verdade esse ano todo, a gente está vivendo uma pandemia por conta de um vírus. Nós já tem mais de uma década que nós estamos vivendo uma grande pandemia emocional. Mais do que nunca na história da humanidade as pessoas estão depressivas, angustiadas, desesperadas. Eu vi um dado que no mês de outubro, no Japão, morreu mais gente se suicidando do que de Covid em todo o país durante o ano todo. As pessoas estão enlouquecendo, são más notícias o tempo todo, as pessoas estão vulneráveis. As pessoas precisam de paz. Eu conheço gente que daria todo o seu patrimônio para ter uma boa noite de sono e não conseguem, não tem sossego, vão para um hotel, vão para um resort, vão fazer uma viagem em família, quando chega na viagem em família, brigam em família, quando vão para as férias, arrumam confusão nas férias, elas estão em busca de paz, mas é uma paz que não preenche. O texto de 2 Tessalonicenses 3,16 diz assim: ora, o Senhor do quê? Da paz, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. O que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo pode dar uma paz que o mundo não pode dar. O dinheiro dá uma paz circunstancial. Você compra uma boa casa, uma fazenda no campo, daí você tem uma experiência de paz. Daí você tem muito dinheiro, daí seus parentes começam a pedir emprestado, daí sua paz já... daí seus gastos aumentam também com IPTU, IPVA. É isso aí, você resolve um problema, aparece outro. A paz que o dinheiro, que a fama, que circunstâncias, elas são circunstanciais, elas acabam, têm prazo de validade, mas existe uma paz que extrapola toda e qualquer circunstância. Uma paz que Paulo tinha preso, uma paz que José tinha preso, uma paz que Jó tinha enfermo. Conheço pessoas que têm tudo, têm família, têm dinheiro, têm patrimônio, mas não têm paz, porque não estão, paz, a verdadeira paz não está nessas coisas, a verdadeira paz, só o príncipe da paz pode nos dar. E eu termino com um texto de João, capítulo 14, verso 27, palavras do nosso Senhor. Ele disse, nos seus últimos dias com os discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quantos recebem essa paz que excede todo entendimento? Que em nome de Jesus o seu coração nesses dias seja inundado dessa paz que excede todo entendimento. Que em nome de Jesus Cristo as más notícias, as palavras negativas, as pragas lançadas, as maldições não tenham espaço sobre a sua vida, que a sua mente seja protegida e guardada por essa paz que vem do alto. Amém, gente?